A sedução do controle. Por que acreditamos que podemos controlar tudo? Desde cedo, a sociedade nos ensina que, para ser bem-sucedido, precisamos planejar, controlar, antecipar riscos e garantir que as coisas aconteçam como esperamos. Essa lógica é reforçada por discursos motivacionais que prometem vida perfeita para quem tem disciplina absoluta. Aos poucos, vamos internalizando a sensação de que segurar as rédeas do destino é não apenas possível, mas obrigatório. Mas de onde vem essa necessidade tão forte de controle, a ponto de transformar-se em uma prisão invisível, sabotando nosso crescimento? A psicologia chama esse fenômeno de ilusão de controle. A tendência humana de superestimar o quanto somos capazes de influenciar acontecimentos, pessoas e resultados, mesmo quando muitos fatores estão além do nosso alcance. Essa ilusão é reconfortante porque nos traz uma sensação de segurança. Acreditar que tudo depende de mim alivia a ansiedade do inesperado e cria uma falsa ideia de estabilidade. Em situações de desconforto, traumas passados ou insegurança, o cérebro busca controlar o entorno como mecanismo de autoproteção. Quanto mais vulnerável nos sentimos, mais tentamos apertar o cerco sobre detalhes do cotidiano, escolhas alheias e rumos da vida. Por um lado, desenvolver responsabilidade pessoal é vital para o amadurecimento. O problema começa quando essa busca por controle vira compulsão, causando medo do novo, intolerância ao erro e rigidez mental. O perfeccionismo caminha lado a lado com a ilusão de controle, levando à procrastinação, porque a ideia de não dominar todos os aspectos gera paralisia, ansiedade e estresse. O simples fato de admitir que não temos garantias sobre relacionamentos, saúde, trabalho ou sonhos nos coloca diante de uma verdade desconfortável. A vida, na maior parte do tempo, está fora do nosso domínio total. Exemplo prático. Quantas vezes você já se pegou tentando microgerenciar projetos, controlar reações de outras pessoas ou prever o futuro antes de dar qualquer passo? Essa necessidade de previsão absoluta desacelera decisões e impede o fluxo de crescimento, porque o medo de perder o controle faz com que sequer tentemos. Inconscientemente, mantemos nossos horizontes estreitos, aceitando menos do que merecemos para evitar o risco de lidar com o inesperado. Além disso, a cultura do controle é reforçada pela sociedade contemporânea. Algoritmos prometem mapear nossa felicidade, apps oferecem monitoramento total de hábitos, gurus digitais propagam que basta seguir uma fórmula para vencer qualquer obstáculo. Essa crença coletiva nos afasta da realidade mais óbvia, a de que existe beleza, propósito e aprendizado também naquilo sobre o qual não temos domínio. Quando aceitamos a ilusão de controle como modo de operar, estamos na verdade abrindo mão da flexibilidade, da adaptabilidade e da coragem de nos reinventar. Ficamos presos em rotinas sufocantes, medos paralisantes e relacionamentos insatisfatórios, sempre tentando esculpir o mundo à nossa imagem e semelhança, quando, na verdade, o autoconhecimento pede o oposto, a aceitação e a humildade diante da vida viva. Este é o convite de reflexão deste primeiro bloco. Observe na sua história pessoal e no seu cotidiano, onde você busca controle absoluto, e pergunte-se o que existe por trás dessa necessidade tão urgente. Medo, insegurança, desejo de aprovação, fuga do desconforto? Entender essa dinâmica interna é o primeiro passo para questionar a prisão da ilusão de controle e abrir espaço para o verdadeiro crescimento. As raízes emocionais da ilusão de controle, de onde nasce e por que é tão difícil desapegar. Para entender de verdade por que a busca pelo controle pode ser tão paralisante, precisamos mergulhar nas emoções e vivências que estão por trás desse comportamento. A necessidade de controlar tudo raramente é apenas racional. Ela surge, em grande parte, como uma reação emocional diante do medo, da insegurança e do sentimento de vulnerabilidade. A maioria de nós desenvolve a compulsão pelo controle a partir de experiências passadas em que nos sentimos impotentes, rejeitados ou fora de lugar. Por vezes, são pequenos traumas familiares,
pais excessivamente exigentes, ambientes instáveis ou situações repetidas em que nossas vontades foram ignoradas. O resultado? O cérebro aprende desde cedo que a única forma de evitar dor, crítica ou fracasso é tentar prever e comandar tudo à volta. Assim, controlar se torna uma armadura emocional, uma barreira contra a imprevisibilidade da vida. Essa armadura ganha força diante do medo de falhar. Em uma sociedade que glorifica o sucesso rápido e condena o erro, ser visto como alguém que perdeu o controle é muitas vezes sinônimo de fraqueza. A vergonha de errar, de não corresponder às expectativas ou de decepcionar, faz com que busquemos, de forma obsessiva, eliminar qualquer fonte de risco, mesmo que seja impossível. Por isso, cada novo passo no desconhecido é cercado de ansiedade, autocrítica e hipervigilância. Outra raiz escondida é o perfeccionismo. Pessoas perfeccionistas tendem a confundir excelência com controle absoluto. Ao acreditar que seu valor está diretamente ligado ao resultado, elas desenvolvem a ilusão de que, se controlarem todos os detalhes, evitarão críticas e garantirão reconhecimento. No entanto, o resultado desse comportamento é oposto. A pressão interna gera estresse crônico, a criatividade é sufocada e as relações pessoais tornam-se carregadas de cobranças e frustração. A ilusão de controle também é alimentada pelo medo do desconhecido. O que não é previsível ou mensurável ativa o nosso sistema de alerta. E se der errado? E se as pessoas me julgarem? E se eu não souber lidar? Perguntas silenciosas que sabotam nossa disposição para experimentar, crescer e aceitar imprevistos como parte essencial do caminho. Quando reconhecemos essas raízes emocionais, abrimos espaço para uma compreensão mais compassiva sobre nós mesmos. Não se trata apenas de ser menos controlador, mas de acolher a parte da nossa história que teve necessidade de se proteger, entender que controle é uma ilusão lógica, mas uma necessidade emocional, e começar a trabalhar novas formas de lidar com a vida. Estratégias como terapia, grupos de apoio e a construção de um ambiente com mais tolerância ao erro e à vulnerabilidade são caminhos práticos para enfraquecer a ilusão de controle. O importante é lembrar: somente enfrentando o medo, aceitando a insegurança e normalizando o erro como parte do aprendizado, conseguimos libertar espaço interno para agir de forma autêntica e flexível. Onde a ilusão de controle prende, os principais sabotadores do autodesenvolvimento. Reconhecer as áreas da vida em que a ilusão de controle mais nos prende é um passo-chave para superar mecanismos autossabotadores. A maioria das pessoas, quando busca o autodesenvolvimento, acaba caindo em armadilhas típicas, muitas vezes sem perceber. Isso porque o desejo de controlar não se limita ao ambiente externo. Ele também se manifesta internamente, moldando pensamentos, emoções e expectativas em relação a toda a jornada de crescimento pessoal. No campo profissional, por exemplo, a ilusão de controle pode ser vista na necessidade de planejar cada etapa, prever todos os cenários e evitar qualquer tipo de erro. Essa postura, ao invés de impulsionar a inovação e o progresso, acaba paralisando decisões importantes. O indivíduo procrastina, só começa novos projetos quando sente que tudo está perfeito. Ou então se perde em detalhes, transformando a busca saudável pela qualidade em bloqueio criativo. Muitos líderes, inclusive, tropeçam neste ponto. Ao tentar controlar sua equipe e todos os aspectos do trabalho, acabam anulando o potencial de colaboração, confiança e desenvolvimento coletivo. Nos relacionamentos, o controle se disfarça em cuidado excessivo, cobrança, ciúme e inflexibilidade diante das diferenças. A tentativa de garantir afeto, estabilidade e aprovação obriga a manipular o outro, direta ou indiretamente, resultando em relações tóxicas, dependentes e pouco autênticas. Muitos conflitos surgem justamente quando não aceitamos o comportamento do outro como legítimo. Queremos que o mundo gire em torno das nossas regras e, com isso, sufocamos a espontaneidade das relações. No autocuidado emocional,
A ilusão de controle aparece como negação de sentimentos considerados ruins, como tristeza, raiva ou medo. Em vez de acolher e processar essas emoções, tentamos reprimi-las, racionalizá-las ou camuflá-las com hábitos compensatórios. Excesso de trabalho, consumo desmedido, hiperatividade nas redes sociais, foco exagerado em objetivos externos. A ironia é que quanto mais tentamos controlar o mundo interno, menos conseguimos acessar nossas reais necessidades, adiando processos de cura e aprendizado. Outro sabotador é a exigência de resultados perfeitos em qualquer jornada de autotransformação. Começamos a fazer terapia, dieta, exercícios, meditação. Mas, se não conseguimos controlar resultados e avançar num ritmo idealizado, surge a frustração. Essa falta de tolerância com a própria humanidade nos faz abandonar práticas saudáveis e perpetua o ciclo da autossabotagem. Se não posso controlar tudo, melhor nem tentar. Em resumo, a ilusão de controle constrói grades invisíveis que limitam nossos passos, não só nos grandes projetos, mas no cotidiano. Ela transforma o desejo de evolução em autocobrança exaustiva, reduzindo o autodesenvolvimento a uma busca por previsibilidade impossível. Reconhecer essas armadilhas é fundamental para abrir espaço à aceitação, ao improviso e à verdadeira autonomia emocional, que não está na capacidade de controlar o mundo, mas de lidar com o inesperado de modo criativo e saudável. Exemplos reais, como a ilusão de controle bloqueia decisões, relações e oportunidades. Para perceber com clareza o impacto da ilusão de controle em nossa vida, vale analisar exemplos práticos, retirados tanto de situações comuns quanto de relatos de pessoas que buscam crescimento pessoal. Ver esses mecanismos acontecendo na prática é fundamental para aumentar o nível de autopercepção e buscar transformação consciente. Imagine o caso de alguém que, após anos em um emprego estável, recebe uma boa proposta de mudança de carreira. Por medo do desconhecido e por desejar prever todos os riscos, essa pessoa adia repetidamente sua decisão, analisa cenários até o esgotamento e acaba recusando a oportunidade. A justificativa racional pode ser: não é o momento, mas no fundo, quem dita a escolha é o pavor de perder o controle do futuro. O preço disso, a longo prazo, é uma vida de arrependimentos, sensação de estagnação e baixa autoconfiança diante de novas chances. Em relacionamentos, pense nas histórias de pessoas que tentam controlar o parceiro, exigindo padrões de comportamento, respostas e demonstrações constantes de amor. O desejo de evitar rejeição e insegurança faz com que o relacionamento perca leveza e autenticidade. Essa busca de controle geralmente resulta em brigas, afastamento emocional e rompimentos dolorosos. O paradoxo é que, quanto maior o esforço para segurar o outro, mais se perde a proximidade e a confiança mútua. Outro exemplo marcante se dá na rotina de quem sofre com ansiedade. A pessoa só sente bem-estar pleno quando consegue prever todos os detalhes do dia, antecipa imprevistos e estabelece agendas rígidas para não ser pega de surpresa. No início, esse controle parece trazer conforto, mas com o tempo, o cérebro se habitua e eleva o grau de exigência. Logo, pequenas variações no planejamento já se transformam em grandes fontes de estresse. Resultado, a pessoa vive em alerta constante, desgasta-se emocionalmente e perde flexibilidade para lidar com mudanças, impactando saúde e produtividade. Até em jornadas espirituais e de autoconhecimento, a ilusão de controle pode bloquear a evolução. Ao buscar respostas rápidas e certezas absolutas, nos esquecemos de que o crescimento é, sobretudo, atravessar dúvidas, aceitar o incerto e aprender com as surpresas do processo. Muitas pessoas desistem de práticas de autodesenvolvimento porque, ao não conseguir controlar processos internos ou ter domínio total sobre emoções, sentem-se insuficientes e desistem logo que enfrentam desafios. Esses exemplos mostram que, na prática, tentar controlar tudo não impede problemas, pelo contrário, cria novas dificuldades invisíveis, medo crônico, insatisfação
solidão, falta de realização e uma vida marcada por repetição de padrões. O controle absoluto é, muitas vezes, o maior bloqueador de transformações profundas. Neste bloco, o convite é para refletir. Onde você está tentando tanto impedir o pior, que acaba impedindo o melhor? Que decisões, relações ou oportunidades você perdeu por tentar prever cada etapa antes de agir? O impacto da ilusão de controle sobre a saúde mental e emocional. A crença de que é possível controlar tudo à nossa volta não pesa apenas no campo prático da vida. Ela gera um peso profundo no bem-estar mental e emocional. Quando uma pessoa se fixa na ilusão de controle, vive em um estado de alerta constante, como se fosse necessário estar sempre pronto para lidar com qualquer imprevisto, e isso é exaustivo. A ansiedade é a reação emocional mais frequente em quem adota esse padrão. O excesso de preocupação com o futuro, somado à tentativa de antecipar e corrigir todos os possíveis problemas antes mesmo que eles aconteçam, é um terreno fértil para o surgimento de quadros ansiosos. É como carregar nos ombros um fardo que nunca se solta. A todo momento algo pode escapar do planejado, e a mente interpreta cada mudança como uma ameaça. Essa vigilância contínua sobre pessoas, situações e acontecimentos resulta também em dificuldade de relaxar, insônia e baixa tolerância a frustrações. O cérebro, hiperestimulado, passa a enxergar perigos em toda parte, dificultando o desfrute do momento presente. Qualquer passo fora do esperado é vivido como falha pessoal, provocando sentimentos intensos de impotência, irritação e até culpa. Outro efeito comum é o surgimento de sintomas depressivos. Quem sente que perdeu o controle, ou pior, que nunca teve de verdade, pode experimentar desânimo profundo, sensação de fracasso e perda do prazer nas atividades cotidianas. Na raiz dessas emoções está o conflito entre o desejo de domínio e a percepção de que a vida é imprevisível. Essa dissonância mina a autoestima e impede o florescimento de uma postura mais equilibrada e confiante diante das adversidades. A compulsão pelo controle tem ainda um preço social. Deteriora relações, aumenta a tendência ao isolamento, pois admitir vulnerabilidade parece perigoso demais. Muitos preferem manter distância de novas experiências ou de pessoas que desafiem suas certezas, fechando-se num ciclo de solidão autoimposta. Especialistas apontam que a verdadeira saúde mental é construída pela capacidade de lidar com imprevistos, aceitar falhas como parte da experiência humana e desenvolver flexibilidade emocional. Para tanto, o desafio é construir, com pequenas atitudes, um novo olhar sobre a vida, valorizando o que se pode influenciar, mas aprendendo a confiar no fluxo do imprevisível. O reconhecimento e aceitação dos próprios limites são sinais de força, não de fraqueza. Abandonar a ilusão de controle é um caminho libertador para reduzir a ansiedade, fortalecer a resiliência e restabelecer a conexão consigo mesmo e com os outros. Estratégias práticas para identificar e soltar a ilusão de controle. Entender a dimensão do problema é essencial, mas só se transforma uma realidade quando passamos para a ação concreta. O primeiro passo é desenvolver a habilidade de identificar, no dia a dia, quando você está agindo a partir da ilusão de controle. Para isso, adote a prática da autoobservação, chamada na psicologia de mindfulness, atenção plena ao momento presente. Pergunte-se ao longo do dia: estou tentando controlar o que realmente depende de mim, ou já estou tentando manipular fatores externos e imprevisíveis? Uma boa ferramenta é o diário do controle, onde você anota situações que geram desconforto por falta de domínio, as reações automáticas e o resultado disso. Ao registrar padrões, ficará mais fácil perceber como a ilusão de controle se manifesta na sua vida, seja na necessidade de ter sempre razão em discussões, no desconforto com mudanças súbitas ou na dificuldade de delegar tarefas. Outra técnica poderosa é o exercício da aceitação. Consiste em reconhecer de maneira honesta e sem autocrítica que existirão sempre variáveis incontroláveis no mundo externo e que está tudo bem não dominar tudo.
A aceitação representa uma mudança de foco. Ao invés de gastar energia tentando mudar o incontrolável, você aprende a influenciar o que está ao seu alcance, suas escolhas, atitudes, reações e aprendizados diante dos fatos. Técnicas de respiração consciente, práticas de meditação guiada e exercícios de relaxamento corporal são excelentes aliadas para soltar o corpo e a mente do ciclo tenso criado pela ilusão de controle. Separe 5 a 10 minutos do seu dia para respirar profundamente e observar sensações, emoções e pensamentos sem julgamento. Isso cria um espaço interno de liberdade, no qual a necessidade compulsiva de prever tudo vai perdendo força. Uma sugestão prática: toda vez que se perceber excessivamente tenso por tentar controlar alguém ou alguma situação, pare e questione: o que de fato está sob meu controle agora? O que posso fazer de realista e o que preciso simplesmente aceitar? Essa simples pergunta ajuda a redimensionar expectativas e diminuir a ansiedade do controle. Construir confiança na vida é outro exercício importante. Procure lembrar situações passadas em que o inesperado trouxe aprendizados, amizades ou oportunidades que você não teria planejado. Isso fortalece a crença de que, mesmo fora do script, o crescimento acontece e muitas vezes é até melhor do que o imaginado. Além disso, investir em ambientes e relações onde a vulnerabilidade seja bem-vinda e a imperfeição não seja punida pode ajudar você a treinar a entrega e a confiança. Compartilhe suas inseguranças, permita-se pedir ajuda e reveja a ideia de que errar é fracassar. Soltar a ilusão de controle é um treinamento diário, feito de escolhas conscientes, pequenas permissões ao improviso e, acima de tudo, gentileza consigo mesmo durante as recaídas. O objetivo não é não ter nenhum controle, mas ressignificar sua relação com ele, mudando de uma postura rígida para um olhar aberto, flexível e acolhedor. O poder do fluxo e da flexibilidade, aprendendo a prosperar no imprevisível. Quando conseguimos soltar a ilusão de controle, abrimos espaço para uma das experiências mais transformadoras do desenvolvimento pessoal: viver o fluxo da vida. Viver em fluxo não significa abandonar qualquer planejamento, mas adotar uma postura mais flexível, aberta ao inesperado e pronta para aprender com cada curva do caminho. O termo estado de fluxo é bem difundido na psicologia positiva e, segundo pesquisadores como Mihaly Csikszentmihalyi, descreve aquele momento em que estamos totalmente imersos em uma atividade significativa, sem a necessidade de prever cada movimento ou controlar cada detalhe. Nesses estados, criatividade, produtividade e bem-estar florescem de maneira natural, pois não há o peso da expectativa ou do medo do erro. Há confiança de que, adaptando-se ao que surge, o melhor resultado possível virá. Ser flexível é aceitar que nem tudo precisa seguir o roteiro para dar certo. É valorizar a improvisação responsável, enxergar oportunidades onde outros veem apenas problemas, readaptar metas conforme a realidade muda. Essa flexibilidade não se resume ao "deixe a vida me levar", mas ao entendimento profundo de que crescimento e resiliência nascem da capacidade de ajustar velas e não de tentar controlar o vento. Muitos casos de superação e reinvenção nascem do imprevisível. Quem perdeu um emprego e descobriu uma nova carreira, quem terminou um relacionamento e aprendeu mais sobre si ao se abrir para outras formas de amor, quem se permitiu errar e, ao aprender, encontrou inovação. É na abertura para o imprevisto que surgem autoconhecimento, criatividade e coragem para expandir fronteiras pessoais. Adotar uma mentalidade flexível não significa ser passivo, mas agir com presença e consciência diante do novo. Praticar o olhar aprendiz é estar disposto a questionar certezas, a buscar soluções fora do comum e a entender que, ao se entregar ao fluxo, desenvolve-se uma força silenciosa, a confiança inabalável em si e na vida. Ao longo do tempo, essa mudança de postura diminui o peso do perfeccionismo,
melhora relacionamentos e abre portas para experiências verdadeiramente significativas. O improviso, antes temido, se transforma em palco para o crescimento, e o improvável passa a ser uma fonte de potencial, não de ameaça. A sua história ainda está sendo escrita, e as próximas páginas podem ser mais incríveis do que você imagina. Este bloco convida à reflexão. Em que áreas da sua vida você poderia praticar mais flexibilidade e permitir-se fluir? O que poderia acontecer se, ao invés de controlar, você passasse a confiar mais nas próprias capacidades para lidar com o que vier? Conclusão reflexiva. O convite para soltar, confiar e viver com autenticidade. Chegamos ao ponto central desta jornada. Perceber que a verdadeira liberdade e crescimento não estão em controlar cada detalhe, mas em aprender a confiar, soltar e viver com autenticidade. Ao longo deste roteiro, você viu como a ilusão de controle, apesar de sedutora, age como uma prisão invisível que sufoca o potencial, bloqueia oportunidades e afasta o prazer de cada experiência única. Soltar o controle não é sinônimo de viver à deriva ou abandonar sonhos. É sim adotar uma postura responsável diante da própria vida, reconhecendo com humildade os limites do seu alcance e investindo energia consciente no que está em suas mãos. É sair do imaginário da onipotência, que só gera ansiedade, comparação e frustração, e abraçar o real, com seus imprevistos, riscos e possibilidades de reinvenção. Ao praticar mais aceitação, presença e flexibilidade, você permite que a vida mostre caminhos não previstos. Ensina o corpo e o coração a lidar com mudanças e resgata a leveza perdida no meio da autocobrança. Este novo olhar não elimina o medo, mas o coloca em perspectiva. Ele deixa de ser impeditivo e passa a ser parte do aprendizado. A grande chave é transformar o inesperado de inimigo em aliado. Quando confiamos no próprio processo e entendemos que, mesmo sem controle, somos capazes de responder, crescer e aprender, conquistamos uma confiança genuína, não aquela baseada em garantias, mas na certeza interna de que podemos viver com dignidade e coragem, qualquer que seja o cenário. Esta conclusão é um convite para você refletir. Em quais áreas precisa soltar o controle? O que está deixando de viver por medo do incerto? E, acima de tudo, como pode cultivar mais confiança em si, nas pessoas e na jornada? Lembre-se, viver com autenticidade é permitir-se fluir, errar, acertar, improvisar e, principalmente, viver de verdade. Se este vídeo agregou valor à sua vida, compartilhe suas experiências e percepções nos comentários. Sua história pode inspirar mais pessoas a soltar o controle, confiar no processo e construir uma vida mais leve, flexível e autêntica. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e compartilhe nos comentários se já se sentiu preso pela vontade de controlar tudo. Suas experiências podem inspirar mais pessoas a viverem com mais leveza e autenticidade. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos sobre autoconhecimento e transformação real. Vamos juntos criar uma comunidade que aprende a soltar, confiar e crescer.